Bom dia, amigos ouvintes. Estamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, falando mais de uma situação do mundo, né? Através dessa live, que com muito prazer eu faço todos os dias para vos encontrarem sempre no meus pensamentos a paz sobre todo o mundo. Esse é o desejo de cada pessoa e principalmente falando no individual, as vossas casas. Nós, prezados amigos, hoje sempre eu falo alguma parte que está ligada às escrituras, mas sempre explicando para o público, eu não tenho vínculo com seitas, religiões, né, que alguém não gosta, que inclua com o nome seitas, né? Eu não vejo tanta diferença, mas cada um é cada um, né? Mas vamos chamar de variedade de religiões, né? E que variedades, né? Que ultrapassou do limite a quantidade delas. Embora dizem que o Deus é o mesmo, que não é. Não. Não é porque só de proferirem essas palavras assim, eles estão confessando que o Deus não é o mesmo. Por quê? Digamos, vamos fazer uma comparação aqui rústica, né? Na maneira de expressão. Na mesma vasilha que você guardar o açúcar, é impossível você guardar o sal, a não ser que cada um esteja numa embalagem. Mas eu estou falando do conteúdo. Não vai ter jeito. Fazer vitaminas colocando o sal e o açúcar, você pode colocar qualquer qualidade de frutas, que ambas são boas, que não vai ficar perfeito. Não é isso? Não tem jeito. E como teria um Deus que pregam que por ele seremos resgatados, que existindo a quantidade de templos no mundo, cada uma religião tendo a sua própria doutrina, esse Deus já não era mais esse Deus. Era uma grande quantidade de deuses, certo? Porque cada um teria um desses deuses, né? Com D minúsculo. Teria uma opinião. Ele tinha a sua própria opinião acerca dessa religião. Porque como o mesmo Deus faria tantas religiões, ou autorizariam a alguém ser feitas, se ele é o único Deus, quer dizer que dele sairia essas vontades de fazer essas denominações diferenciadas? Como ficaria a situação das pessoas que estão procurando a vida eterna pelo resgate que Cristo veio trazer? Ele ficaria tal qual aquele ditado do mundo, né, do público, como cego
em tiroteio, né? Você passa na frente, está escrito assim, um nome até bonito, Deus salva, e tal, não sei o quê, né? Igreja e tal. Não vou citar nomes. Mas entrar em qual? Porque para ir para o reino de Deus, a primeira coisa que tem que ter nessa pessoa que está à procura é certeza. Até porque ele só tem a vida dele e sem direito de errar. Se errar, tem que se consertar rapidamente, porque é individual a cobrança e a exigência de Deus acerca dele em si, porque é altamente santo. Então, não é uma brincadeira ou um costume que alguém vai a um templo porque tem que acompanhar os pais, mas às vezes não há desejo. Ele toma como os pais está tirando o seu direito de vida. Tudo isso porque, se fosse ensinado o que é vida, era fácil. Mas até na questão da essência que temos em nosso corpo, que é o que vai à direção de Deus, eles se misturam. Eles misturam a alma vivente com espírito e termina, dentro das explicações, espírito e alma sendo a mesma coisa. Deus, digamos assim, com um pouco de ironia, pisou na bola, né? Falou palavras repetidas, sendo que a própria Bíblia, falada por Jesus, não useis de repetições vãs ou de vãs repetições. Aí, Deus prega para não usar repetições vãs e ele mesmo faz uma repetição num algo tão importante, que seria alma vivente e espírito, que nem poderia ter saído de Deus. As palavras, sim, as colocações na sua perfeição é algo muito diferente. Ou seja, nas ações que vai, em algo que vai gerar sobre isso, é tão importante que não pode errar nessa interpretação. Não pode. Por quê? Alma é vida. Por isso chama alma vivente. Quer dizer, um conteúdo, uma essência que faz viver, ficar vivo, agir e tal. E essa alma vivente é que veio trazer vida ao corpo que foi feito por Deus, lá, Adão. No começo era só um boneco lá de barro, não é? Aí ele soprou nas suas narinas e fez dele uma alma vivente. Olha, você era um pedaço de barro, mas eu fiz parecido comigo e agora você vai tomar uma vida própria, isso ao corpo, né? Ao corpo. Sem mexermos no espírito ainda, o corpo. E deu vida própria. Porque para isso ele fez cérebro, fez os órgãos que levam o homem a pensar, a fazer mudanças tais quais
podendo dar certo ou não, mas é uma criatividade desse ser parecido com Deus, feito de barro, agora se tornando carne, criar os seus próprios entendimentos. E agora, eu nem digo que esse corpo vai ter esse entendimento preciso, certo? Sabe por quê? Porque o conteúdo que Deus vai pegar e tirar para ele foi colocado dentro desse corpo. A Bíblia fala isso através dos apóstolos, inclusive Paulo. É o espírito. Porque esse sim parece com Deus, tem a semelhança. O corpo parece, mas o espírito é que assemelha Deus. Porque a ação do espírito já é invisível, o corpo morre, vem do pó, torna pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Ué, por quê? Não foi feito tudo na mesma hora? Sim, ele fez o corpo e pôs o espírito dentro, certo? Alguns chamam até que espírito é um vento. Tem religiões assim, viu? Que fala que o espírito é simplesmente um vento que Deus soprou no nariz daquele corpo. Isso é uma blasfêmia, sabia? Deus ia fazer, eu vou usar grosseiramente, mas do meu lado. Não é blasfemando contra Deus, não. Se isso tivesse acontecido com esse tipo de coisa, isso não seria verdade, isso não passava de uma palhaçada, sabia? Porque Deus, fazendo um corpo, não considerando que o espírito é o que vive e que assemelha ao de Deus, que tem vida eterna. Ele fazendo um corpo aí, uma obra de arte aí, né? E que arte, né? Para quê? Eu te pergunto. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. E a mesma Bíblia diz que a alma é o corpo. Quando diz a alma que pecar, essa morrerá. O que é pecado? Aí ligam-se pecado só no sentido espiritual. Pecado é erros. Nós pecamos quando erramos. Não importa se é no espiritual ou se é no material. E isso que é pecado. E a Bíblia está avisando que pecar morrerá. Morrerá como? Tem gente aí andando e está morto. Como? Você é maluco? Alguém vai pensar assim? Está morto no caráter, está morto para a sociedade, ninguém acredita mais nele. Ele vai morrendo, né? Até que chega aquele provérbio público. Quem é esse? Não, isso é um ninguém. É um ninguém, isso aí. Ele deixa de existir, fica morto sem saber que está morto. Mas tem os locais de ser colocado esse tipo de morte. Esse tipo de morte. Tá vendo? Então, quando os apóstolos referem esses dois seres, espírito e alma, tem igreja que até canta sem saber. Tem um hino que diz espírito, alma e corpo.
Olha só, eles se separam. A falta de revelação no mundo, na maneira de viver espiritualmente, é tão grande por eles não quererem ser revelados e pregar um evangelho revelado, que eles se perturbam, eles se perdem entre eles mesmos. Eles mesmos cantam espírito, alma e corpo, falando certo, mas depois pregam errado, dizendo que a alma é o mesmo espírito. Não é um absurdo? E são eles que estão falando, não é eu não. Né? Só que está falando certo. Só que não segue certo. Não tem aquela palavra que diz aí no provérbio público aí, do público? Falar é fácil, difícil é fazer? Então, eles falam, só não fazem. Eles falam de um jeito, cantam de um jeito, que eles mesmos escreveram o hino, mas coloca de outro. Eles acabam de cantar o hino agora, espírito, alma e corpo, e depois, se perguntar para eles mesmos o que é alma, eles dizem, você tem que ser assim, porque senão você vai perder a sua alma. Sua alma não vai entrar no reino de Deus. Viu? E o que é espírito? Pode perguntar para o mesmo em seguida. Não, é a mesma coisa. É a mesma alma. Mas no hino eles não falou isso, não. No hino ele separou. Ele fez a separação. Rapaz, mas também você quer ser, né? Você é tão santo assim que não está aceitando nem que tem um errinho assim. Errinho? Eu não sou santo. E eu digo mais, ninguém consegue ser santo, viu? Só de pensar, a Bíblia diz, só de você dizer que não tem pecado, porque para ser santo não pode ter nenhum pecado, você é um mentiroso. Os estudiosos bíblicos sabem muito bem que isso está na Bíblia. Então, quando disse que é mentiroso aquele que disser que não tem pecado, isso falando na totalidade, então não tem santo aqui, meus amigos. É isso que eu estou tentando com várias lives, quase numa mesmice, tentando desvendar esse mistério. Mas o que tem a ver? Isso não é tão grave assim? Não tem nada a ver. Você trocar carne e sangue, que já está falando que não herda o reino de Deus, pelo Espírito, que está com a obrigação de voltar ao Deus que o deu? Isso é pequeno? Isso é complicado. Complicado. Tem tanta gente aí pedindo a Deus assim, Senhor, salva a minha alma. Me dá o direito que a minha alma entre no reino de Deus. Não tem? Ou eu estou mentindo? Sabe o que ele está fazendo? Por falsos ensinamentos, ele está pedindo a Deus que enfie o corpo dele lá no reino da glória. E a Bíblia avisando que não vai. A terra vai transformá-lo em pó. Ele não vai para canto nenhum, aquele que foi sepultado. Porque aquele não é você. Aquele é a parte de fora do seu corpo, do corpo espiritual. Essa parte, ela foi criada simplesmente para ser a casa do Espírito e até morada do Espírito Santo. Caso esse corpo esteja no freio, dominado por o Espírito. Tanto é que o apóstolo Paulo recomendou que o crucificassem o seu corpo mortal, assim como foi crucificado Cristo.
ele chegou a dizer que ele estava crucificado com Cristo por causa dos desejos que o corpo tem individualmente, porque ele é uma alma vivente e pensante e tem vida própria. Claro, se o espírito cascar fora dele, que é o certo, ele não tem vida em si mesmo, certo? Por isso que há pessoas que são taxados como endemoniados. E tem. Sabe por quê? Porque o espírito dele, por causa dos grandes pecados cometidos pela carne, vai perdendo a força na batalha. Paulo viu isso na pele. Ele falou, olha, é tão tremenda essa briga, dependendo da tradução bíblica, né? Porque tem vários tipos de Bíblia falando a mesma coisa, mas com tradução mais diferentes, né? Ele disse, é tão forte essa briga dentro de mim que o que eu quero fazer da minha carne com o meu espírito. Será que precisa mais do que isso? É tão forte que o que eu quero... Agora ele citou o espírito, porque eu não sou isso que está aqui falando. Essa é a minha parte de fora. Essa é a parte que vai morrer. Não tem vida eterna. Mas, dentro que está o meu espírito, ligando novamente em Paulo, ele for fraquejando por não combater, não crucificar essa parte que o apóstolo Paulo diz que todos os desejos da carne é totalmente diferente do desejo do espírito, que a carne deseja isso, isso e isso, não vou referir aqui, porque senão não dá tempo, mas sempre puxando para o erro, o espírito tem uma batalha imensa, brigando com a própria casa dele, que é o corpo, para que ele consiga vencer os pensamentos carnais. Porque ele sabe de onde veio e para onde vai ter que voltar. E sabe que se ele perder para esse corpo, ele se contamina e aí ele vai chegar lá. Porque Deus não fez nenhum para enfiar no inferno, não, amigo. Por favor, não faça isso. Não faça pré-julgamento ou totalidade de julgamentos em cima de coisas que não pertencem a nós. Certo? Não faça isso. Isso é errado, é baixo, chega a ser nojento. Porque nós tomamos posição em cima de coisas que nós não temos o direito. Porque eu só posso oferecer a alguém coisas, algo que é meu. Porque se eu doar coisas dos outros, seria como uma firma. Alguém entra, quero falar com o gerente. E encaminham-se ao gerente. O gerente disse, as suas ordens. Eu vim para começar o meu serviço, meu trabalho. O gerente simplesmente vai dizer para ele, mas como? Quem mandou você vir? Você encontrou o dono da firma e ele te enviou? Se ele disser que sim, ele diz, o que você tem de provas disso para que eu te aceite? Hoje que tem a tecnologia mais avançada, simplesmente ele fala, espera um pouquinho. Ele não vai lascar com ele logo de uma vez, não, porque essas pessoas geralmente são super educadas. Então ele vai ligar. Patrão, chegou um moço aqui, ou uma moça, uma senhora aqui, que veio para trabalhar, para começar o serviço. É o senhor que está enviando?
o que eu posso fazer? Qual autorização que o senhor me dá? Simplesmente, o patrão vai dizer, não enviei ninguém, não. O que eu faço? Tira fora do estabelecimento, que já está causando até medo. Esse elemento pode estar aí armando controvérsias, certo? Não é assim? Tudo tem a ordem e só será dada mediante leis. Como eu vou pegar uma casa que eu vou passando na rua, ela pode ser bonita, pode ser mais simples, e vai alguém junto comigo e eu pego e digo para ele, olha, vou ficar com essa casa aí para você. O que você acha que vai acontecer depois? O dono vai chegar, vai topar um morador estranho ali morando, ou que seja até quem ele conhece, mas está morando ali. E pior, para poder ele abrir aquela casa, ele vai ter que violar as fechaduras. Ele já entra, o erro mostra onde é que estamos errando, o próprio erro. Ele abriu, ele invadiu, e ele está lá dentro. Aí o dono vai falar o que para ele? A primeira palavra? Não precisa nem adivinhar. Com ordem de quem que você ocupou o meu imóvel? Quem foi que te deu essa ordem? Se ele disser, foi o Pedro, vamos conversar com esse Pedro, porque eu vou denunciá-lo. Agorinha. Você invadiu o meu espaço legítimo. Homens faz isso aqui na Terra, agora acostumaram, né? Coisa interessante, né? Estão fazendo com Deus. Estão mandando tranqueiras de todo tipo, só que não está sendo recebido, é claro, porque Deus não é idiota. Quem está perdendo tempo e passando por idiota é pessoas que estão fazendo isso. Meu irmãozinho da minha seita morreu. Alguém pergunta, o que você acha? Não, ele era da minha igreja, já está lá no céu. Cansei de ver isso e ouvir durante a minha vida. Ele já está recebido no céu, alguns se incorporam dizendo que é um profeta e começam a profetizar. Olha, o fulano acabou de chegar aqui, foi recebido com cânticos pelos anjos, está morando com Deus. Meu Deus, que blasfêmia, que perigo, prezado ouvinte, você que está em religiões que tem essa classificação. Sai dela, povo meu, para que não incorra com suas pragas. Tipo assim, vou passar por minhas palavras, Deus dizendo, cai fora daí, porque eu vou cobrar desse invasor, esse elemento que manda qualquer para cá só porque está na sua religião. Sai fora, é o que está lá em Apocalipse. E já decreta o perigo, para que você não vá incorrer com os seus erros, que senão eu vou cobrar da turma toda junto. Você viu aí? É por isso que a Bíblia diz, me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Quer dizer que você, estando num lugar, aquele líder está fazendo tudo errado ou quase tudo errado, você pode até estar fazendo mais certo do que ele, mas você é cúmplice. A Bíblia está mandando sair. E está mandando que você examine as Escrituras, porque você acredita ter nela a vida eterna. Jesus disse, e são elas que testificam de mim, vocês têm razão, mas não lê não.
Passei para minhas palavras, para ficar mais fácil. Examinem. Por que examinar? Porque dentro dessa mesma Bíblia aqui, ó, é que eles pegam versículo que dá certo sentido no que eles montaram, na bagunça que eles estão montando, e ainda diz que foi revelado pelo Espírito Santo. Não, senhor. Ela já foi revelada pelo Espírito Santo. Só entende ela divinamente inspirada que ela foi feita por obra e graça do Espírito Santo. O elemento foi revelado dentro de um versículo, é patavinas, é golpe, é para procurar colocar esse verso num sentido que dá moral à criação diabólica que ele fez para te seduzir. É por isso que sem revelação jamais veremos o Senhor. Embora ele nos salvar todos, né? Esse jamais aí está posto ainda no começo, certo? E aí eu não estou falando mal de igreja, não. Vocês podem ficar quietinhos aí, viu, pastores? Missionários. Não estou citando o seu nome e nem tão pouco o nome da sua igreja, que você chama de igreja, já chamando errado, do seu templo, da sua casa aí, que você fez aí. Não, eu não estou tocando, não estou falando que você está errado em fazer isso, porque o erro, ele é individual. Pagamos o que os nossos feitos merecem, e nem todo mundo merece a mesma coisa na punição. Mas, sim, mereço, se eu for da tua. Porque aí eu sou cúmplice. Quantas pessoas deixaram de viver por falsas pregações? Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, nem nada, e pam. Em 2 Coríntios, nas cartas de Paulo, que muitas vezes me falho na memória, porque eu não consigo gravar tudo, e eu não sou daqueles que escrevem por escrito, eu tenho que pular desse versículo para aquele, porque senão não dá sentido com esse, e eu não consigo enganar o fulano. Eu não sou desse jeito. Certo? Se eu não sei, eu digo, olha, passou da minha mentalidade agora e eu não consegui. Certo? Mas, quando eu falo daqui, eu falo de uma maneira, às vezes usando as minhas palavras, mas não procurando versículo que venha dar sentido à minha montagem para enganar alguém. Que às vezes a intenção deles não é nem de enganar, é de falar bonito. Fulano, né? Estão fazendo. É por isso que deixou de ser um barco de salvação e de ensinamentos para negócio. Quanto mais eles procuram a enganação, mais a enganação que eles procuraram os apontam a sua qualidade. E aí, podendo até estragarem a vida de pessoas honestas que estão procurando. Por isso que Jesus disse, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Tropeçar como? Apóstolo São Paulo disse que aquele que não tropeça é perfeito. Ele está alcançando a perfeição. Então, foi por isso que Jesus falou, não faz tropeçar não, viu? É porque ele sabia que eles iam usarem essa mania e ia fazer alguém tropeçar.
E aí, o que Jesus já armou na sentença? Ai daqueles que fizeram isso. Ai, por quê? É porque vai ser cobrado. Eu, prezado ouvinte, peço deixar like. Se você quer entrar por caminho das revelações, recebidas do Espírito Santo, não é porque você está me ouvindo e eu que vou passar o Espírito Santo para você, como as demais religiões, com exceção de algumas, nem sei se tem, mas eu não posso generalizar, certo? Se você vê que precisamos de revelação, porque o Deus qual estamos querendo que nos resgate tem uma importância inagualável, digno do maior respeito. Se você estiver também pensando nessas ações, não sou eu que passo para você, não. Eu também sou seu companheiro, seu parceiro, para ir em busca de ser revelado. Porque isso é muito sério. É isso que está trazendo doença na terra e essa bagunça. Senhor, meu Pai, eu peço, Senhor, que em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço aos anjos, aos nossos ouvintes que estão nos seguindo em Teu nome e peço que hajam o que for de melhor. Eu peço para o mundo inteiro aquilo mesmo que peço a mim, com a maior humildade, mas tudo segundo a Tua vontade, Senhor, porque só o Senhor está acima de todas as coisas. Só o Senhor é Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas. É com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.